Olá pessoal do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Você que é novo por aqui, meu muito obrigada. Você que já me acompanha, muito obrigada por me acompanhar. Você que ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui do ladinho e deixe o seu like para que esse vídeo chegue para muitas outras pessoas. Hoje eu vim falar sobre o sono. Deixa eu deixar o Davi mais um pouquinho aqui, que ele tá dormindo, fazendo a soneca da tarde. Hoje eu vim falar um pouco como foi a privação do sono, o que eu fiz pra melhorar, as ajudas que eu procurei, enfim, peraí, vou ter que fechar a janela, gente, que meu vizinho tá fazendo barulho aqui. Pronto, voltei. Bom, durante a minha gestação, eu estudei sobre várias coisas, busquei muito conhecimento, até porque hoje em dia tem muita informação, né, que até às vezes acaba deixando a gente meio que confuso. Então, durante a gestação, eu fiz 2 cursos de sono do bebê, e um era só sobre o sono, sobre dicas do que ajustar o ambiente, várias coisinhas assim que ajudam a criança a dormir melhor. E o outro era sobre sono e rotina, que já tem um vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre a rotina do Davi, como que eu fiz ela, enfim. Mas eu vou acabar falando um pouquinho porque a rotina influencia no sono aqui influenciou no sono, né? Então, eu fiz esses 2 cursos com 2 pediatras que são bem renomados lá no outro aplicativo, foram de graça. Um durou uma semana, o outro durou 10 dias, eu lembro que eram lives, e eles deram dicas bem valiosas que eu apliquei assim que o Davi nasceu. E aqui foi muito sucesso. E também, com 4 meses, no salto de 4 meses, eu falei aqui sobre o salto de desenvolvimento já também, que para nós o salto número 4 de 4 meses foi mais difícil, foi bem complicado. E eu sempre trabalhei, então tem vídeo aqui no canal também, que eu trabalhei desde o 2º dia de vida do Davi. Por escolha minha, eu optei por trabalhar em home office e com 5 meses eu voltaria presencial para o meu emprego no escritório. Então, eu tinha um horário a ser cumprido, eu tinha cliente para ser atendido, então, desde antes da gestação eu já tinha me programado para isso. Então, eu precisava ter uma rotina e que o Davi dormisse bem para que eu também dormisse bem, porque no outro dia eu tinha clientes para atender e eu trabalho com banco, com dinheiro, com sistema, então é várias coisinhas que envolvem muita atenção. Então, com 4 meses, durante o salto de desenvolvimento, eu fiz uma consultoria com uma consultora de sono por 45 dias, que foi, assim, divino. Foi o que finalizou para eu ter a rotina que eu tenho, que eu tive, que nós temos até hoje, na verdade, o Davi tem 2 anos e 2 meses, e nossa rotina sempre foi muito sucesso. Bom, primeiro de tudo, gente, o que eu fiz? Logo que o Davi nasceu, eu peguei uma agenda, é que eu não consigo pegar ela agora, porque o Davi tá dormindo, ele dorme no meu quarto, a soneca da tarde, por causa do ar. Então ele tá dormindo lá. Eu não consigo pegar, mas eu tenho ela guardada até hoje. Por 2 meses, eu anotava tudo numa agenda, o horário que ele acordava, o horário que ele dormia, o horário que ele fazia cocô, o horário que ele mamava. Enfim, eu estudei meu filho por 2 meses. Eu observava quais eram os sinais que ele dava, quando ele estava com sono, eu observava quando ele queria mamar. Enfim, tanto que assim, com 1 mês e meio, nós já tínhamos uma rotina pré-estabelecida. O Davi já acordava às 5:30 da manhã. Olha, as pessoas devem assim, meu Deus, seu filho acordou cedo. Mas é que eu sempre fui de acordar cedo, né? E eu fiz a rotina da gravidez. Eu dormia, né, cedo e acordava cedo. Então, ele foi acostumando com isso também. Então, ele acordava às 5:30, ele mamava de 2 em 2 horas. O Davi mamou de 2 em 2 horas até 1 ano e 2 meses. Gente, sério, tá? Ele mamava de 2 em 2 horas. Tipo assim, dava pouca coisa de diferença, sabe? Às vezes dava 2 horas e uns 10 minutinhos, mas ele já dava o sinal dele, porque ele queria mamar.
E aí, quando a gente saiu do peito e foi pra mamadeira, também foi assim. Agora que a gente já tá tomando leite de saquinho, que ele começou com 1 ano e meio, que não sei se tem alguma coisa a ver, tá? Se sustenta mais, enfim, não sei. Que diminuiu um pouco as mamadas. Mas antes, ele mamava 8 até 10 mamadeiras no dia, enquanto tava acordado. Então, assim, era bastante mesmo. Ele sempre foi um bezerrinho. E agora, aí ele ainda mama, porque eu ainda acho que ele mama bastante, porque ele mama 1 litro de leite por dia. E ele tem 2 anos e 2 meses. E ele toma, a gente toma café, tá? Com proteína, com frutas, ele almoça e ele janta. Então, assim, pra vocês verem como ele mama muito mesmo. Então, ele já tinha estabelecido isso, que ele mamava de 2 em 2 horas, eu já observava os sinais. E a gente foi criando essa rotina. Então, eu vou falar assim, citar coisas que eu fiz, que ajudou o Davi a ter um sono melhor. Primeiro de tudo, ter uma rotina. Então, nós, com 2 meses, nós já tínhamos uma rotina. Eu fazia o ritual do bom dia, então quando eu acordava, ele acordava, 5h30, eu já tirava ele do quarto, já falava bom dia, já fazia a troca dele da fralda e já dava mamar. Então esse é o nosso ritual do bom dia até hoje. Sempre fiz o ritual noturno também, dava um banhinho, calminho, cantarolava, dava mamar e dormia. E dava boa noite, enfim. Sempre fiz o nosso ritual noturno também. Em relação às sonecas, até tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o berço. Até 4 meses, o Davi dormiu à noite no meu quarto, num bercinho do lado. Depois de 4 meses, ele foi pro quarto dele, no berço maior, no berço grande. Então, ele sempre fez as sonecas até mais ou menos 11 meses no berço. As sonecas durante o dia. Tanto no bercinho pequeno quanto no berço grande. Com o berço grande, ele começou com 2 meses, eu comecei a fazer ele dormir lá durante o dia. Eu fiz essa transição. E sempre ajustei o ambiente, então sempre deixei escuro, né, cortina fechada com blackout, estava calor, ele dormia no ar. O Davi sempre dormiu no ar, porque ele nasceu dia 1º de novembro, estava muito calor no dia. Nós até ficamos no ar, lá no quarto, no hospital, e desde então ele sempre dormiu no ar. Então eu sempre ajusto luminosidade e temperatura do quarto. Na época de frio, coloco uma roupa mais quentinha, porque nós não utilizamos coberta, o Davi nunca gostou. As cobertas dele são novíssimas, novíssimas, tá? Assim, até dó. Ele não gosta mesmo, ele nunca gostou. Não sei se é porque ele nasceu num período de calor, então ele nasceu em novembro, a gente foi usar cobertor nele, meados de março, abril. E aí ele não cobria, ele chuta assim, ó, chuta com as perninhas. Então, sempre ajustei o ambiente em relação a isso, a temperatura. Se não tava frio, colocava uma roupinha de frio. E às vezes, mesmo nos dias de calor, e às vezes à noite fica mais fresquinho, pelo menos aqui no Paraná é assim, tá? Tipo, tem dia que amanhece 12 graus, durante o dia faz 30 e à noite tá 16. Então aqui é assim, é muita variação. Aí eu acabo colocando também uma roupa mais de manguinha nele, uma calça. Ele dormiu de meia por muitos anos, muitos meses. Davi sempre amou. Eu sou uma pessoa, gente, que eu amo usar meia. Eu amo. Eu amo dormir de meia. Eu levei meia pro hospital, pra eu usar ela no hospital, pra vocês terem uma ideia. Então o Davi dormiu de meia, mesmo no calor. Ele era recém-nascido. Até uns 1 ano. Acho que ele sempre dormiu de meia. Depois que aí, acho que ele cansou e ele quis mesmo tirar, e não quis mais pôr. Aí só usa meia, calça, sapato, né? Mesmo nos dias que tá frio, não dorme de meia mais. Mas até 1 ano, nós dormia de meia. É alguma coisa da criança, assim, não sei se é porque eu gosto também, né? Eu durmo de meia. Mesmo no calor. Então, assim, pra ajustei isso, essa parte. E a gente sempre cantou também. Então eu sempre canto 3 musiquinhas, que é a do Alecrim Dourado, Mãezinha do Céu e Se Essa Rua Fosse Minha. Então, eu cantarolo essas músicas pra ele desde que a gente começou a fazer ele dormir. Nós ninamos ele no colo,
por uns 10 meses. Isso também foi algo que nós colocamos, né, nele, de ninar. E eu fazia também uma soneca no carrinho. Durante o dia, como a gente estava em casa, né, fiquei 5 meses em casa, ele dormia no berço, ele fazia 4 sonecas, 2 de manhã e 2 da tarde. Ele dormia das 7 da noite às 5:30 da manhã. A gente fez essa rotina até 11 meses, tá? Ele sempre dormiu cedo e acordou cedo. A gente conseguiu estabelecer essa rotina e para nós foi bom. Aqui na minha casa deu certo. Então, quando ele fazia a soneca, uma soneca do dia, até 6 meses, ele fazia no carrinho. Colocava ele no carrinho e balançava. Isso aí foi algo que eu coloquei, por quê? Porque eu ficava pensando assim, nossa, mas e se um dia eu precisasse sair? Porque sou mãe da pandemia, né? Então não saí muito com meu filho, demorou pra gente sair. Mas aí eu ensinava ele sobre o carrinho, porque eu sempre fui de conversar muito. Eu falava, ó filho, o carrinho é um lugar bem gostoso pra dormir, ele é confortável. Quando a gente for passear e você tiver com sono, mamãe deita pra você dormir. Então eu acostumei ele a dormir no carrinho pelo menos uma soneca. O Davi passou 1 mês de vida, ele tinha, quando nós passamos o Natal, e já dormia esse horário, então ele dormia às 7 da noite e acordava 1 hora da manhã e depois ele acordava às 5:30. E aí com 2 meses ele já tinha mudado toda a rotina, ele não acordava mais à noite. E aí com 1 mês de vida ele nós passamos a ceia de Natal na minha sogra, né, porque só nós também, que estava naquela época do Covid, enfim, neném pequeno, né. E ninguém nem tirou foto do Davi, porque o Davi só dormiu no carrinho. Então eu já acostumei ele, deixava ele no carrinho, conversava bastante, porque eu sei que é bem difícil, tem criança que realmente não fica no carrinho. Então eu tô falando aqui a minha experiência. Então sim, desde que ele nasceu, eu colocava ele no carrinho. E ele fazia uma soneca, até 6 meses. Ele fazia uma soneca do dia, às vezes 2, depende. Se minha mãe às vezes não estava conseguindo balançar ele, colocava no carrinho, balançava e dormia no carrinho ele mesmo. Então eu sempre usei essas técnicas que nos ajudaram bastante. E sobre o dormir à noite. Bom, durante 2 semanas de vida, o Davi acordava, ele sempre dormiu, a gente, no horário às 7. Às 7, acordava às 11, depois ele acordava às 3, depois ele acordava às 5:30. Por 2 semanas. E aí, não sei se é porque ele já ia despertar, eu já acordava antes dele. E quando ele tava com quase para completar 1 mês, ele começou a acordar uma vez só, a 1 hora da manhã, depois às 5:30. E com 2 meses ele já não acordava mais. Então assim, eu nunca acordei ele para mamar. Nunca. Tá? Ele já despertava, já dava os sinais dele durante o dia de mamar de 2 em 2 horas, no máximo 2 horas e meia, né? Ele nunca, tem criança que mama de 3 em 3 horas, mas o Davi sempre foi de 2 horas e meia, nunca foi mais do que isso. Então ele fazia sonecas de 1 hora e meia, 2 horas, tá? E eram bem longas até, o mínimo era 1 hora de soneca. Quando ele ficava acordado, eu gastava bastante a energia dele, sempre coloquei ele para brincar no tapetinho, ou até no carrinho mesmo, deixava ele no carrinho, colocava brinquedinho ali na frente, deixava ele no tatame, na fase do engatinhar. Sempre fiz o tummy time, desde 2 meses. E foi muito bom. O Davi não é uma criança de colo, nunca gostou de colo mesmo. Sempre foi de ficar solto, de ficar no chão. E ele ficava super bem no carrinho quando a gente saía pra ir no restaurante, ia passear no shopping. Então até hoje o carrinho do Davi é um item assim que foi essencial, que ele é muito bom, que a gente usa todos os dias. E outra coisa que nós fizemos que ajudou muito no sono, muito, que também eu aprendi isso no curso, foi dar uma volta de carrinho no quarteirão. Então como o Davi acordava às 5:30, eu começava a trabalhar às 8. Umas 7:10, 7:30, nós dávamos uma volta. Ele nasceu numa época de calor, né? Bem gostosa. Então eu dava uma volta no quarteirão com ele. E ele às vezes já voltava já para fazer a primeira soneca. Muitas vezes já vinha dormindo. Mas algumas ele vinha, mamava e dormia.
Então a gente dava o passeio pela manhã, que na realidade é feito até hoje, porque hoje a soneca dele é só no meio do dia, só no almoço, mas até hoje ele faz o passeio. E fazia o passeio à tarde, no final da tarde, à noite, tipo, no pôr do sol. Eu passeava com ele também. Nossa, eu andava toda ali a minha região do meu bairro. Eu adorava isso. Nós passeamos por à noite até um ano, mais ou menos, todos os dias, tanto de manhã quanto à tarde. E ele sabia que era a hora do passeio, porque a gente já tinha acostumado ele com isso, né? Então, foi isso que nos ajudou a ter um sono bom, né? De ter uma rotina que foi sempre repetir os eventos. Então, fazer um ritual noturno, fazer o ritual do bom dia. Nas sonecas, manter um ambiente ajustável à temperatura. Os ruídos, né? Às vezes é difícil, porque às vezes tem muito barulho. Eu usei ruído branco até 4 meses. Depois de 4 meses eu comecei a cantar. E aí a gente canta até hoje. Aí eu ninava, né? Eu ninava no colo, mas até 11 meses depois a gente passou a deitar no colo com ele. E ele dorme no colo, porque desde os 11 meses a gente mudou pra outra casa, né? Aí ele faz a soneca no meu quarto, na cama no meu quarto. Que devido ao ar e é menos ruído, porque o meu quarto é no fundo. Então por isso a gente, acho que foi ótimo essa forma. E também por causa do ar, que aqui faz bastante longos períodos de calor, né? Mas também tem longos períodos de frio. Mas devido a isso, ele faz a soneca lá no meu quarto. E aí durante a noite ele dorme no quarto dele. Então essas foi assim, coisas que nos ajudaram, né? Aí outra coisa, por que que eu fiz a consultoria do sono, né? Na verdade uma mulher, uma consultora, me chamou no Instagram. Ela tava começando nessa área, enfim. E aí ela via que eu postava bastante coisas, né? E se ela não queria fazer um teste de 40 dias. E a gente estava bem passando pelo salto número 4, que pra nós foi bem difícil. Que, nossa senhora, nossa rotina parecia que eu tinha outra criança. Fiquei 40 dias lá em casa que tinha outra criança lá, não era o Davi. Que mudou totalmente esses 40 dias, que durou assim, que eu me lembro mais ou menos, né? Não foi exatamente, acho que foi um pouquinho mais. E aí passou o salto do número 4, gente, aí voltamos ao normal, voltamos à rotina. E aí a consultora nos ajudou a estabelecer os horários fixos, né? E isso nos ajudou bastante até isso. Nem aí o Davi depois mudou, né? Aí agora ele acorda 6h30 e dorme 8h30. Então ele tem essa rotina desde um ano. Que pra nós foi muito bom essa rotina, porque não dorme tão cedo, também não acorda tão cedo. Então foi muito bom isso, que é o horário que eu já levanto durante o dia, durante a semana para poder ir trabalhar, né? E esse horário da noite, nem a gente janta junto, né? Já estamos tomando banho nesse horário. Aí quando ele dorme, aí eu e meu esposo ficamos juntos, vamos fazer alguma coisa. Viver a vida em casal, né? Porque o casal precisa ter esse tempo deles, né? Não só... Eu lembro que no meu curso de noivos, né? Falaram sobre isso, né? Que o casal sempre tem que estar em primeiro lugar. Ele é o pilar dali, né? É ele que gera os filhos. Então, sempre em primeiro lugar vem o casal. O filho a gente sabe que ele vai crescer, ele vai casar e ele vai embora. Então, o casal precisa estar ali junto, precisa ter um tempo deles, enfim. Então, foi por isso que eu quis ter uma rotina, que foi muito bom isso, garanti uma boa noite de sono, sim, busquei informação, busquei ajuda, pra gente ter esse tempo nosso, né, ter esse tempo juntos. Não quis fazer cama compartilhada, já falei sobre isso aqui no vídeo de berço, devido a vários fatores, né, foi uma decisão minha, não quis mesmo, tá, e até por isso também, por nosso casal, estarmos ali, né, ter um tempo nosso, estar juntos, né? Então, por isso que eu não quis fazer. Bom, enfim, aqui o sono, eu sempre busquei ter um bom sono pro Davi, pra garantir também um descanso até pra mim, né? Porque uma mãe descansada tem um filho descansado, né? Uma mãe feliz, uma mãe que tem o seu tempo pra ela,
porque não é fácil, maternar é muito difícil. E então, uma dica que eu tenho pra vocês, se informe, busque ajuda, tem muitas coisas aqui na internet que pode te ajudar, tá? Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.